Para quem não me conhece, meu nome é Fernanda Mourão, eu sou cirurgiã dentista, a minha especialização é em harmonização orofacial, então desde que eu me formei eu já fui para a área e eu sou extremamente feliz na área que eu atuo, né? Sou professora no Live Academy, então imagino que muitas pessoas aqui já me conhecem por lá, né? Eu sou professora do curso de preenchimento facial avançado e básico e eu ministro mentoria VIP também lá no mesmo espaço. Então vamos lá. Hoje eu escolhi um tema muito bacana para a gente conversar aí, que é descomplicando o terço médio da face. Em outro workshop que eu já dei aqui, eu já falei sobre preenchimento labial, já falei sobre rinomodelação, já falei sobre mandíbula e agora eu quero falar um pouquinho sobre o terço médio da face, que eu acho que é uma área que muitas pessoas têm uma dificuldade de tratar, né? E hoje a gente vai entender um pouquinho tanto da anatomia, né? Os produtos que podem ser usados e principalmente a indicação, que para mim é o mais importante de tudo, não só do terço médio da face, né? Mas para tudo, né? Vocês sabem que eu gosto muito de fazer rinomodelação, né? De fazer nariz, mandíbula, e são duas áreas que precisam de uma indicação mais que perfeita, né, para a gente conseguir entregar um resultado satisfatório e alinhar a expectativa do paciente, né? Mas o terço médio da face é uma região que a gente tem que entender muito bem ela para tirar as inseguranças, né, e conseguir trabalhar com uma quantidade de material que a gente sabe que muitos pacientes não têm, às vezes, o que investir ali para um resultado aí com 10 ml, porque eu gosto de brincar que trabalhar com 20 ml, trabalhar com 10 ml é mais fácil, né? Mas difícil é a gente alinhar a expectativa do paciente que chega, às vezes, querendo uma mudança drástica com 3 ml, 4 ml, e aí que começa a nossa dificuldade, né? Pessoal, então vamos lá. Eu quero começar falando sobre o envelhecimento, né? Porque o terço médio, nada mais, nada menos, ele é impactado por conta do envelhecimento. Então, eu quero falar bastante sobre isso. Os primeiros slides vão focar bastante nessa parte, tá? No final, eu vou mostrar vários casos que, inclusive, fiz nessa semana no curso também que eu dei de mentoria, que as alunas conseguiram um resultado incrível. Não sei se elas estão aqui agora, mas vai aparecer um caso aí que foi em mentoria, que não foi nem eu que fiz, foram as meninas. E, e aí eu vou mostrar para vocês os casos mais para o final, tá? Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a anatomia e os produtos. Mas vamos lá. A nossa face, né? A gente tem os coxins de gordura, que fica nessa região medial, na verdade, a gente tem todo a extensão da face, mas o coxinho de gordura que mais impacta aí no nosso envelhecimento é esse coxinho de gordura que temos aí na imagem, tá? E isso vai impactar tanto no aparecimento de olheiras, né, e do temido sulco nasogeniano. Então, quando a gente pensa em rejuvenescer, o terço médio da face, ele é o principal ponto para conseguirmos, né, um resultado satisfatório. Então, se um paciente meu, ele se incomoda com o sulco nasogeniano, eu não vou, a princípio, trabalhar diretamente nele, né? Eu preciso entender que esse sulco naso, o bigode chinês, né, o famoso bigode chinês, ele aparece pela queda do coxinho de gordura que pesa ali naquela região, porque vocês vão entender que nós temos ligamentos, né, na face, e esses ligamentos, eles formam também as dobras, principalmente nessas regiões das gorduras mais pesadas, né, da nossa face. E também na região de olheira, né? Que nós temos também ligamentos de retenção ali e gordura, né? Então a gente consegue trabalhar bem entendendo todos esses processos que temos na face, não apenas a gordura, né? É, Nesse próximo slide aqui, eu quis colocar, mesmo não sendo do terço médio, né? Mas para a gente entender que o terço inferior, ele é totalmente impactado pelo terço médio também. Esse jaw, que é o tão temido bulldog, né, que todo mundo sofre ali com ele com o envelhecimento, a gente consegue
evitar esse aparecimento, né, com a reestruturação do terço médio. Então, está tudo realmente interligado, né? Eu vou voltar nessa imagem para vocês verem. Eu até quis colocar essa região de olheira bem aparente, porque a maioria das vezes, quando o paciente quer tratar a olheira, não é a olheira em si, a calha lacrimal que nós vamos tratar, né? É, antigamente, eu vou falar assim, 3 anos atrás, a gente fazia ali o preenchimento da calha lacrimal e todo mundo fazia isso, né? Quem já tá há um tempinho aí nessa área da harmonização, sabe do que eu tô falando. No início, gente, eu fazia muito, assim, o preenchimento da região de calha lacrimal mesmo. Não é que todos ficavam ruins, mas a maioria dava aquele efeito de bolsa, não só o efeito Tyndall, né, que é aquele efeito mais azulado, mas dava aquela bolsa, principalmente quando a pessoa olhava para cima e sorria nas fotos. Então, hoje em dia a gente sabe que para tratar a região de olheira, nós não vamos preencher a calha lacrimal, né? Existem algumas técnicas que a gente pode até refinar, mas eu vou explicar para vocês mais para frente. Mas antes a gente precisa fazer a reestruturação do terço médio, que seria na região de pré-maxila, tá? Que seria essa região medial aqui do rosto, que tem ali a nossa gordura malar, que é essa que pesa em cima do suco nasogeniano, e quando a gente tem a queda dela, temos aparente a profundidade da olheira, né? E aí a gente percebe a inversão da base do triângulo, né? O nosso rosto, quanto mais jovial, mais a gente tem a região de malar mais acentuada, né? A gente fala até que, principalmente para as mulheres, a região de malar, quanto mais acentuada, né? Óbvio que dentro das proporções da face, quanto mais acentuada, mais mulherão, né? Mais jovial a gente fica também, mais com contorno e traz essa jovialidade, né? A região de mandíbula para as mulheres, ela precisa ser um pouco menor, né, comparado com o dos homens, mas aqui a gente está falando sobre a inversão da base do triângulo. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai projetando mais a lateral da nossa mandíbula, justamente porque os nossos coxins de gordura vão se locomovendo para baixo, né? Então, essa imagem é muito interessante, a gente consegue ver tanto a questão da reabsorção óssea, né, que também vai impactar nisso, principalmente em ângulo de mandíbula, né, em mento também, que a gente tem uma retração. Então, tanto a reabsorção ali óssea, quanto a queda da gordura vai fazer a base desse triângulo inverter, né? E quando a gente tem a base do malar mais projetado para os lados, a gente tem um perfil mais jovem do que ao contrário. Então, por isso que sempre quando a gente vai fazer uma harmonização, a gente sempre pensa em devolver o volume ali daquele terço médio, principalmente em região de zigomático, né? Que é o osso que a gente tem aqui, que a gente basicamente só fala região de malar, mas ali a gente vai estar estruturando novamente a projeção do nosso zigomático. Até uma paciente essa semana, eu acho que inclusive foi na mentoria, ela questionou que antes ela não sentia o osso dela aqui no zigomático, né? Ela não sentia esse osso aqui porque tinha toda a região estruturada com a gordura, né? E hoje ela fala que ela sente aqui como se fosse um plano, e é o que realmente acontece. E a gente fez a estruturação com o MD Codes, né, no malar, e para ela, assim, já podia parar por ali, não precisava nem preencher o sulco naso, que era o que ela tinha chegado lá, falando que incomodava ela. Então, por isso que é importante a gente avaliar muito bem aí o que incomoda o paciente, mas na sua visão, o que realmente precisa ser feito, né?